Ei, tudo bem, amores? É isso aí. Mais um dia, mais uma live de 12h34. Gente, tanta coisa aconteceu de ontem para hoje que, bom, muitos movimentos. Mas vamos esperar o pessoal chegando para a gente poder conversar, porque nós estamos aqui e é 12h34. Nós precisamos todos os dias ser um momento para nós precisamos todos os dias ter essa injeção de ânimo na nossa vida, ter realmente um momento para refletir. Oh, meu Pai, oh, meu Deus, oh, natureza, ó, Mãe Terra, o que é, meu Deus, que eu preciso fazer da minha vida, o que eu estou fazendo, o que eu posso mudar. Bom, é muito importante que a gente esteja comprometido realmente com esses nossos movimentos, com a necessidade da gente estar sempre indo para frente, construindo mais e mais coisas importantes para a vida, para a nossa vida pessoal, enquanto mulher, enquanto nosso corpo, a nossa saúde, enquanto pessoas que estão aí envolvidas nessa família maior, enquanto mães, enquanto esposas, enquanto profissionais. É muito importante que a gente olhe para tudo isso com prazo, com tempo, não é com afobação, não é com desespero, mas olhar para tudo a seu tempo, para equilibrar esses pratos da melhor forma possível e se acalmar. A Adriana fez a inscrição, fez sim, eu vi, eu logo vi. Eu não interagi de ontem para hoje no Instagram, porque realmente eu tive alguns problemas tecnológicos por aqui, mas estou aí resolvendo da forma que a gente está conseguindo. Tudo bem, nós chegamos lá uma hora. Mas eu vi e fiquei feliz, viu, Adriana? Tem gente aqui que não fez ainda a inscrição, ainda está em tempo. Hoje é dia 2, a nossa aula dia 4, então você ainda tem tempo. Dia 4 de fevereiro, 8 horas, e vai ser um prazer poder estar com você. O link tá lá na bio para o meu cardápio de ações, né? Que também tem lá a inscrição do Mães Profissionais, a aula de Superando os Desafios de Ser Mãe Profissional, tá bom? Então eu espero vocês todas aí lá. E hoje a nossa conversa é uma conversa importante. Deixa eu só achar a folha, né, gente? Porque é tanta coisa que eu quero conversar com vocês que a gente tem que olhar direitinho. É muita coisa, né, pra gente viver enquanto mãe, enquanto mulher. E eu realmente, quando eu fui escolher esses temas pra gente trabalhar, né, foi pensando em alguns dos problemas que a gente tem sempre. Algumas situações que são recorrentes nas vidas das mulheres, nas vidas das outras mulheres, das outras gerações, mas também da nossa vida cotidiana, do que a gente tem passado ultimamente, do que a gente tem vivido, não é mesmo? E eu escolhi hoje família versus trabalho, filhos versus trabalho. O quanto que essas coisas, em alguns aspectos, em alguns momentos, parecem que não tem como juntar. Como que tem momento na nossa vida que a gente fala assim, meu Deus, como que mistura o Rio Negro e os Solimões? Aqueles dois rios, né, que cortam lá
a Amazônia lá, né? E que se encontram e as águas, elas não se misturam, né? Estão ali lado a lado. Eu acho que é um pouco isso que a gente vai ter que aprender a fazer. É permitir que as coisas fluam juntas, sem necessariamente embolar essas coisas. Essas vivências da mulher, essas vivências da mãe, essas vivências da profissional, essas vivências da filha, essas vivências da criatura divina, né? E a sua espiritualidade. É preciso que a gente interaja com esses papéis e essas áreas todas da vida, permitindo que elas fluam. Porém, é muito novo. Não é que é difícil, não é que é trabalhoso, não é nada disso. Mas é uma coisa nova. Tudo que é novo gera um certo desconforto na adaptação. E a gente tem que se empenhar para ali administrar aquele novo movimento, não é mesmo? Então, no momento em que você se depara, para a maioria das mulheres que tem isso muito marcado, né? Essa dificuldade muito grande, entender que filho tem que ser só se não tiver uma profissão fora de casa, ou profissão fora de casa só se não tiver filho. Se a gente vive essa paranoia, se a gente vive essa dicotomia, se a gente vive esse turbilhão, muito provavelmente nas outras gerações de mulheres da sua família, o que aconteceu? Essas mulheres muito provavelmente não saíram para o mercado de trabalho ou saíram do mercado de trabalho para terem filhos. E aí a gente tem que ser aquela que vai ser a bandeirante. Eu não sei se você já me escutou usar esse termo, mas lembra dos bandeirantes da história? Aqueles que iam fazendo picadas na mata para poder realmente desbravar esse novo caminho que tinha que se fazer por ali, a pequena matriz de uma nova estrada que iria se firmar aí com o tempo? Pois é. Nós precisamos muitas das vezes ser bandeirantes nessas histórias. Nós precisamos construir o caminho, às vezes devagarzinho, com pequenos movimentos, com pequenas autorizações para as próximas gerações terem essa estrada já mais facilmente de ser percorrida. Então, quando a gente começa movimentos novos, então assim, por que se a maioria das mulheres da minha família não entrou nessa história de ser profissional e mãe, por que eu devo superar esse problema, superar essa objeção, esse obstáculo? Por que eu devo superar isso para gerar esse trabalhão todo na minha vida, Fernanda? Se ninguém fez, para que eu vou mexer com isso? Você vai superar esse obstáculo de sim trabalhar, apesar das outras gerações da sua família não trabalharem, e organizar essa vida a partir disso, contemplando esse aspecto, porque novas gerações terão. E você vai querer para sua filha que ela também tenha dilemas, se ela vai ser alguém que vai organizar-se, ser feliz profissionalmente,
ou ter a satisfação de ser mãe, ou você vai escolher mostrar para ela que as duas coisas juntas podem ser possíveis. No momento em que nós atentamos para isso, que a cada geração nós vamos abrindo espaços para novos movimentos, nós nos tornamos responsáveis por fazer o nosso movimento, a nossa tomada de ação, para que não seja tão difícil assim gerar esse movimento que para tantas mulheres hoje na atualidade é natural. Então, é como assim, a sua família está atrasada na fila. Vamos correr com essa história. Vamos tornar mais natural essa organização, como se torna natural para aquele que mora lá do lado do rio, ver aqueles dois rios, o Rio Negro e o Solimões, andando lado a lado sem se misturarem. É natural para eles, eles nasceram vendo aquilo, eles vivem vendo aquilo. Para eles é natural. Agora nós vamos lá fazer turismo e nós vamos olhar para aquilo e vamos falar assim, gente, que coisa do outro mundo. Como que isso pode? Isso é um absurdo, isso é sobrenatural. E não é. Agora me digam, o que então está por trás dessa nossa fala que nos faz ver um obstáculo em trabalhar e ser mãe? Ou para muitas mulheres isso ser um obstáculo? É uma lealdade a esse modelo antigo. É uma lealdade a essa situação onde estas outras gerações, essas outras gerações de mulheres fizeram o que deram conta. E que para nós, primeiro, ser leal tem um aspecto de manutenção de uma situação, né? De dizer que a gente ama, que a gente respeita, que a gente vai fazer tudo bonitinho para a mamãe gostar da gente, né? Tem esse aspecto. Do seguir o trilho com medo de retaliações, né? Conscientes ou inconscientes, tá bom? Porém, tem um outro aspecto que é importante a gente atentar. Existe um conforto em não mudar nada do que já está estabelecido. Isso que já virou... Vocês sabem que eu brigo com umas palavras que entram no senso comum, né? Na verdade, existe uma zona de conforto aí. Apesar de eu brigar com essa palavra às vezes. Mas existe uma zona de conforto em manter aquele jeito que a outra geração fez. Bom, aquele método já está testado, comprovado, é desse jeito que funciona, não tem outro jeito de fazer, e eu que me vire com as minhas vontades de fazer isso, fazer aquilo outro, porque é assim que é casar, ter filhos, e ter um trabalho, que esse trabalho pode ser dentro de casa, né? Pode ser um trabalho que a gente não vai ter que sair para outra cidade ou para um outro bairro distante para fazer. Mas
Se essa geração anterior trabalhou ali com olho no peixe e outro no gato, né? A gente vai tender a ficar ali. A gente vai tender a manter essa história. Se essa outra geração não trabalhou, a gente vai tender a manter essa história. Se essa geração trabalhou, mas não conseguiu lidar direito com a história de ser mãe e ser profissional, nós vamos ter uma guerra aí, né? E às vezes a mãe vai sobressair, às vezes a profissional vai sobressair, mas o que nós estamos aqui em toda essa semana é nos posicionando, né, nesse esquenta para a aula do superando obstáculos, superando desafios, é realmente a gente começar a entender como é que faz esse trem, porque é um avanço da humanidade as mulheres poderem exercer as suas vocações, os seus talentos, as suas habilidades no mundo. É evolução. Não dá pra gente brigar com isso. Então é importante que, se isso é uma evolução da humanidade, que a gente aprenda a mexer com isso. Da mesma forma que a gente agora aprendeu que a gente pode bater papo pelo computador, pelos telefones celulares, que a gente pode ver a mãe, o pai, a avó, o avô, que os avós podem também ter uma possibilidade de instrumento de visualização das pessoas à distância. Da mesma forma que a gente aprendeu a adaptar-se a essa nova realidade, existe essa nova realidade de mulheres que trabalham e são mães e podem ser boas em tudo isso, sim, com uma ressalva. Eu falei ser boas, não falei ser perfeitas. Estamos combinadas com isso? De que perfeição é algo que só para quem tá morto, que não tem mais nada para aprender nesse espaço terreno, tá perfeito, não faz parte mais desse mundo, né? Esse mundo é cheio das coisas atrapalhadas. Então, eu entendo que enquanto tivermos vida, temos muitos desafios e muitas coisas a aprender com todas as coisas boas e as coisas difíceis que acontecem todos os dias. O importante é nós estarmos abertas a aprender e a passar para um próximo nível com aquele aprendizado, a passarmos para novas possibilidades e experiências, né? E o que a gente tem que começar a descartar com isso? Isso não pode ser uma desculpa para você não viver o que você tem que viver. Seja a sua maternidade, seja a sua profissão. Essa história de que a minha mãe ou a minha avó não trabalharam, ficaram só cuidando dos filhos, não pode ser uma desculpa. Isso não é desculpa. Isso é desculpa esfarrapada, tá bom? Você pode sim viver todas as suas habilidades. E pode também estar aí embutida uma desculpa, um medo de se lançar a esse movimento profissional, a essa independência e não dar conta. Pode estar embutido aí nessa desculpa que você está dando uma dificuldade na sua autoestima, no seu entendimento das suas capacidades, das suas habilidades, que podem estar interferindo nessa sua escolha, que pode estar pesando
nessa hora de você se desculpar e sair para o mercado de trabalho, ou se desculpar e poder gerar filhos, apesar de trabalhar fora e de ter sua profissão. Então, é importante que você comece a fazer esse entendimento de que nada disso é desculpa nem para você entrar no mercado de trabalho, nem para você gerar filhos sendo uma profissional que ama a sua profissão. E como é que a gente pode superar, né, esse desafio, esse obstáculo grande? Quais as vias mais favoráveis de acesso, né, a essa efetivação da aceitação de que Rio Negro e Solimões podem andar paralelamente? Essa aceitação de que mãe pode ser profissional. Uma das primeiras coisas que a gente precisa é realmente gerar convivência com outras mulheres que têm as mesmas necessidades, habilidades, experiências que nós estamos vivendo. É muito importante que no meu círculo de relacionamentos, né, como a gente gosta de dizer dentro da sistêmica, nesse clube da vida, é importante que a gente tenha mulheres que estão passando pelas mesmas experiências que nós, que estejam realmente vivenciando essa briga interna, ou que já tenham superado essa briga interna e tenham conseguido, mesmo que ainda com muitos desafios, precisando ajustar-se nas rotas, já estão aí aprendendo, né, meio que às vezes tortuosamente, levar as duas necessidades da sua vida. Por uma série de questões, né, ela foi jogada para as duas coisas e vamos viver. Então vamos conviver com essas outras pessoas que vivem esses mesmos desafios, que estão aí em processo de aprendizagem na vida, na mesma escola. Temos também que entender que existem alguns aspectos dessas lealdades familiares que estão mais arraigados e que, sim, em alguns momentos é necessário um processo terapêutico para dar uma desbloqueada aí nessa crença que está muito pesada por uma série de motivos. Às vezes ligados a exclusões, às vezes ligados a lealdades mais pesadas, de riscos para aquela pessoa que furar essa lealdade. Então, em alguns aspectos, sim, é muito importante que às vezes a gente vá para um processo terapêutico para superar isso. Eu não posso negligenciar. Gente, às vezes eu fico numa situação delicada aqui, né? Porque às vezes fica parecendo que eu tô legislando em causa própria para poder atender todo mundo, nem que eu queira, né? Eu consigo atender todas as mulheres que realmente precisam dessa superação. Mas por isso que eu estou hoje me aventurando nesse desafio maior de estar auxiliando através da proposta de um programa de acompanhamento de mulheres que querem superar esse desafio. Por quê? Porque tem coisas pesadas nisso. Tem desafios reais, sérios. Não é uma coisa que qualquer um faz tranquilamente. Senão não precisava de ajuda realmente. É algo que muitas das vezes vai levar algumas gerações
para ser superado. E se nós pudermos fazer o trabalho de algumas gerações, encurtar o caminho para a aceleração do progresso, por que não? No momento em que nós começamos a nos haver com isso e observamos que caímos em adoecimentos, né? Tem mulheres que vão querer furar a lealdade de forma muito assim, trem-bala, né? E que adoecem. E esse adoecimento pode estar ligado a essa lealdade. Então é real a necessidade de haver um apoio terapêutico nessa superação, porque a gente não quer que ninguém adoeça, que ninguém morra por causa disso. Então eu fico aí com essa dupla responsabilidade, porque ontem nós falamos muito sobre a coisa do processo do adoecimento, quando a gente não se libera para as nossas habilidades profissionais, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente se libera para as possibilidades profissionais, mas a nossa lealdade ainda está pesando muito, é muito perigoso isso nesse histórico geracional, nessa ancestralidade, é possível que a gente também adoeça. Porque a doença vem falar de um desajuste diante da própria história. Então, se mesmo que inconscientemente eu estou querendo sair para resolver as minhas coisas, mas existe uma cobrança muito grande internamente com relação a esse vínculo, a essa história e a essa lealdade, é possível que adoeça também. Então eu não posso deixar de adverti-las de que sem um processo verdadeiramente trabalhado, se ficar o bicho pega, se correr, não é? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, é real. Se nós não nos desvencilharmos dessas loucuras, dessas lealdades familiares que se prenderam a fatos e a situações de pessoas, nós muitas das vezes realmente, por um lado, deixamos de viver as nossas vidas, por outro, adoecemos e temos problemas graves. Então é especialmente importante esse parêntese para que a gente possa superar isso, né? E aí algumas de vocês devem estar falando, Fernanda, mas se a gente vai adoecer se fizer isso, então é melhor não trabalhar, então vamos parar, vamos realmente ficar bonitinho, do jeito que a nossa família ensinou, ficar em casa, trabalhando, ou então só trabalhar se for dentro de casa, porque eu não quero ficar doente, morrer por causa de trabalhar, não, tá doido e tal. Mas isso é superável. Isso não é uma regra. Em verdade, isso é uma exceção que virou regra durante muito tempo porque a gente não se disponibiliza a mudar, né, minha gente? Mudar é trabalhoso, mudar é complexo, não é simplesinho. E aí a gente fica querendo ficar aí paradinho, mais fácil, né? E aí acabamos por deixando o trem da história passar. E como diz Oswaldo Montenegro, todo encontro é vagão. Todo o encontro com a verdade, com uma pessoa, com uma profissão, é uma possibilidade de você ser levado para mais além. É uma oportunidade de aprendizagem para acelerar o seu crescimento, não um vagão de um trem, no sentido de que
você junto com outros vai andar mais rápido para chegar onde você precisa. Então, todo encontro é vagão. E se você está aqui comigo, esse espaço é um vagão do trem da vida. É um vagão de um trem que sai. A música é Intuição, de Oswaldo Montenegro. Fernanda Tadashi também canta essa música, mas é de Oswaldo. Eu não vi ainda na versão da Fernanda. Vou adicioná-la, com certeza, vou procurar. Em voz feminina, deve realmente trazer algo, né? Pra nós. Ah, tá! Confundi com aquela Fernanda que é cantora. Mas o Tadashi gosta de outra música do Oswaldo, né? Mas essa música Intuição, ela é muito linda. Agora, outra coisa que vocês podem estar falando Fernanda, mas eu sou sozinha. Não tem jeito de realmente eu sair para trabalhar, não deixando os filhos à mercê. Não tem jeito, meu marido não me apoia, ou então não tem jeito, eu realmente tô com esse problema na mão para resolver. Gente, tudo isso é desculpa. Os medos, os anseios que estão por trás disso são realmente mais profundos. Vamos parar de botar desculpa nos filhos, nos maridos, nos empregos, nas coisas externas. Quem não quer mudar é a gente. Eu esses dias coloquei um videozinho curto, né? Quem é nosso verdadeiro inimigo mesmo? Quero ver se vocês estão ligados. Quem é nosso verdadeiro inimigo? Vou esperar. Pelo menos uma responder. Quem que é? Hein? Ninguém vai me falar isso? Que vexame! E o medo quem tem? Isso mesmo, nós mesmos somos os nossos verdadeiros inimigos. Nós é que somos nossos inimigos. Não são definitivamente nada que está no externo. Nós atrapalhamos a nossa vida, atrapalhamos o nosso casamento, atrapalhamos a nossa condição de ser mãe, a nossa condição de ser profissional, a nossa condição de organizar a vida, de ser feliz, de estar em harmonia, equilibrada. Só a gente que atrapalha. Se tem vozes dessas famílias, elas foram internalizadas por nós e a gente reproduz. Esse é que é o problema. Não foi eles terem falado, não foi o que fizeram conosco que é o problema da nossa vida. É o que nós estamos fazendo com o que eles fizeram. Então é muito importante nós realmente, o jeito mais apropriado da gente trabalhar com isso é realmente pensando em profissionais sérios para tomarem conta dos nossos filhos nos momentos onde a gente tiver que trabalhar, ou se a gente tem maridos que têm horários de trabalho diferentes dos nossos, a possibilidade de haver essa dobradinha, ou até mesmo, né, essa rede de apoio com mães e tal. Mas é muito importante
que a gente possa fazer isso conscientemente, organizadamente, com o coração tranquilo, sabendo que a gente vai deixar nossos filhos em boas mãos, sem ficar fazendo bagunça que nem a gente vem falando, né? De botar os meninos de del em del, né? Cada hora num lugar para que eles fiquem seguros, mas realmente organizando essa rede de apoio, estruturando a vida para que ela possa fluir, né? Porque é muito desajeitado quando a gente quer apenas desonrar as nossas antepassadas, dizendo que elas erraram em não estar trabalhando, em brigar com as nossas mães porque elas não fizeram isso. Ai, gente, a Adriana lembrou aqui da história do barril. Nossa, essa história é muito séria. Adriana do céu, fiquei imaginando que dor, que sofrimento dessa criança. Eu não sei se vocês viram, uma criança de 11 anos que estava sendo colocada às vezes por dias dentro de um barril com um pequeno orifício de respiração. Essa criança ficava sem alimento, urinando e defecando ali dentro, se alimentando das próprias fezes. Gente, essas pessoas estão detidas. É lógico que são pessoas que têm problemas sérios de estruturação psíquica e mental. Não estamos aqui para julgar essas pessoas, a justiça comum já está fazendo, mas esse menino sofreu muito mesmo. E nós que estamos aqui, que somos pessoas comprometidas com a educação dos filhos, mas que temos habilidades profissionais, não podemos deixar de viver as nossas profissões e nem as nossas maternidades. Porque se quem não está preparado, está aí fazendo isso à torto à direito, se a gente é comprometida, vamos trabalhar para poder fazer isso direito, para fazer isso amorosamente. Porque é muito triste algumas coisas que a gente vê, feitas por imperícia, por imprevidência, né? Como a gente diz no trânsito, né? Todos os acidentes são por imperícia ou imprudência. Ou a gente não sabe, ou a gente desafia a lei. Então vamos tomar o nosso lugar no mundo, né? Nesse vagão, se comprometendo em ser cada vez mais preparadas para essa história de ser mãe e poder ter o seu lugar no mundo profissional. Para que a gente possa fazer isso direitinho e legar para as próximas mulheres mais leveza, mais organização, para gerar para a nossa vida mais leveza, mais organização, para a gente viver tudo isso de forma mais pacífica e amorosa. Topa? Se você topa, o convite está feito, né? É depois de amanhã, quinta-feira, no dia 4, às 20 horas, nós temos o nosso compromisso com a aula Superando os Desafios de Ser Mãe Profissional. Então eu conto com a sua colaboração, faça a sua inscrição, tá lá no link da bio. Compartilha essa ideia, compartilha essas lives que a gente está fazendo de aquecimento dessas ideias, para que a gente possa ter muita coisa boa para conversar. E vocês podem ter certeza, todos os dias a gente está falando sobre isso e todo dia que a gente for sentar tem coisa nova para a gente pensar, tem um detalhe que a gente não viu ainda e que é realmente, verdadeiramente importante que a gente se prepare para isso, tá bom? Meus amores, foi muito bom estar com vocês aqui. Não se esqueçam de começar a intensificar. O pequeno passo de hoje é esse, de você intensificar o seu clube da vida com mulheres que vivem experiências próximas a você, tá bom? Eu aguardo vocês amanhã ao 12h34 para novos movimentos, novas possibilidades. Um beijo grande, porque fico por aqui
para sempre, sempre, sempre estar te ajudando a conciliar os seus desafios de ser mãe profissional. E volto muitas vezes. Até amanhã!